Estamos de volta e o tema hoje é o bem-estar do homem e o direito dos animais. E a nossa convidada é Andréia Bonifácio, advogada. Mas antes de continuarmos a entrevista, eu quero mostrar para você um projeto chamado Meu Amigo Pet. Ele existe no Hospital Madre Teresa desde 2013. A psicóloga Marina Rodrigues vai explicar o que é, né, como ele funciona e melhora o estado emocional dos pacientes. Em atendimento psicológico, os pacientes começaram a trazer, né, demandas assim, de tristeza mesmo, de saudade dos animais que ficam em casa quando os pacientes precisam vir até o hospital. Com isso, a gente pensou, né, e a Gisele estruturou esse projeto para a gente conseguir trazer os bichinhos para dentro do hospital. Se o paciente tem condição clínica de ir até a área externa, a gente leva o paciente para receber o bichinho de estimação, ou se ele não tem condição clínica, se ele precisa ficar quietinho no leito, a gente leva o cachorro, o gato, ou o animal, né, que o paciente tiver até ele, até o quarto. E os resultados são excelentes, assim, tem um valor terapêutico enorme. Os animais não têm um objetivo de cura da doença, né, trazê-los até o hospital. Eles vêm mesmo para auxiliar no alívio dos sintomas decorrentes dessa patologia. A última visita que a gente fez de animal foi um labrador para um paciente da UTI. A psicóloga da UTI conseguiu tirar o paciente, levá-lo para a área externa para receber a visita desse cão, que é um cão de grande porte, né? Assim, foi um avanço para o nosso projeto, foi uma alegria imensa para todo mundo. E o paciente teve um efeito terapêutico muito positivo. Esse convívio com eles estimula muito tanto a saúde física quanto a saúde mental. A saúde mental tem estudos que comprovam mesmo a redução de estresse, de sintomas depressivos em pessoas que têm animais de estimação. Quanto à saúde física, o animal ele tem uma rotina, ele precisa ter uma rotina, né, o animal doméstico. E eles estimulam seus donos, né, os seus tutores, a estabelecerem uma rotina para eles. Então eles precisam fazer exercício físico, precisam passear, tem uma rotina com alimentação, então o tutor tem que seguir isso direitinho e passear com o animal, tem que sair, então isso auxilia no convívio social do tutor. Pois é, está aí explicando essa relação cada vez mais próxima e também a gente tem certeza que aquele bem-estar que causa para o paciente não é só para o humano. O bichinho também, como um ser senciente, sente esse bem-estar, né? Com certeza, é uma relação mútua, né? Uhum. A gente fala que ela até fala que é um vínculo, né? A própria palavra vínculo já diz tudo. É uma relação ali muito próxima e de benefício mútuo. Então, a gente tem até não só os pacientes, né, como a gente percebe uma melhora muito rápida, mas também, às vezes, temos moradores de rua, pessoas em situação de rua, que às vezes preferem dormir na rua com um animalzinho de estimação, que é o único membro da família dele, do que estar dentro de um abrigo e ter que deixar, às vezes, o único familiar dele na rua, né? E é até interessante isso, porque muitas vezes nós vemos os animais dessas pessoas que vivem na rua são extremamente bem cuidados, né? Exatamente. É muito bonitinho. Agora, nessa fala toda, a gente vê também a questão do sentimento dos animais e o STJ classificou os animais como seres sencientes, né? Eu gostaria que você explicasse isso, a origem desse conceito. Sencientes porque o próprio nome já fala, sencientes porque sentem dor, fome, frio, alguns outros conscientes também, né? Se reconhecem em espelho, né? Tem esse discernimento. Isso começou, na verdade, lá em 2012, com a Declaração de Cambridge, né? Onde neurocientistas se reuniram para estudar justamente o neocórtex dos animais, o sistema nervoso central, ver quais animais eram mais sencientes, menos sencientes, se eles realmente sentiam, né? Então, o que eles chegam a entender é que sim, que os animais são sencientes, claro, uns mais, outros menos, uns mais elaborados, menos elaborados, vertebrados, invertebrados, mas que também seria muita audácia falar que nenhum sente, absolutamente.
No bloco anterior, a gente conversou sobre esse conceito de bem-estar animal, que é um conceito muito mais da área da veterinária, da medicina veterinária, né? Só que eu até queria ver com você uma dúvida. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem uma resolução, que é a 1236 do ano de 2018. Ela define os atos de abuso, crueldade e maus tratos, além de abandono, mutilação, procedimentos invasivos. Essa resolução, né? A aplicação dessa lei, ela é só para os veterinários ou ela também é para a população em geral? Aquilo ali, na verdade, é um entendimento técnico, né, da área. Na legislação que a gente trabalha, né, na parte jurídica da coisa, nós não temos ela tão bem exemplificada. Por exemplo, a gente vai falar o que é abuso, a lei fala maltratar, maus tratos, abuso, mutilar, né, abandonar os animais, né, no artigo 32. A gente não tem como trazer especificadamente o que é abusar, o que é maltratar. Então, é isso o veterinário que vai responder para nós, profissionais do direito, o que significa cada coisa, como que vai ser identificado. Então, para isso a importância da perícia da medicina veterinária, né? Ou seja, a medicina veterinária legal, a perícia, por quê? Porque ela vai fornecer para o magistrado maiores embasamentos para ele poder estar aplicando na lei. E não há por que o magistrado, às vezes, não recorrer a outras ciências para poder dar mais embasamento no entendimento dele. Uhum. Há 20, 30 anos, era muito comum a gente ver aqui no Brasil algumas raças de cães com a cauda cortada, né? As orelhas operadas para ficarem de pé. E de alguns anos para cá, 6, 7 anos para cá, isso foi banido até pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Essas medidas hoje, então, elas chegam de certo ponto a ser uma questão de ética do profissional? Eu tenho um cão, eu levo lá pedindo para cortar a cauda, por exemplo. É muito mais uma questão do proprietário daquele animal, do tutor daquele animal com o dono daquele animal, porque, claro que, em tese, ele pode ser responsabilizado pelo conselho, só que não tem nada que faça essa fiscalização efetivamente, né? Como que é essa relação hoje? Na verdade, até a fiscalização disso é um pouco complexa, porque nós estamos diante de um conflito. Animais no Código Civil são bens, coisas, e no entendimento, às vezes, majoritário, jurisprudencial, do STJ, eles são seres sencientes. Então, há um conflito legal. Então, temos sim aquelas pessoas que entendem que os animais, às vezes, do seio de convivência dele, são membros da família, e tem os animais que é aquele cachorro que fica ali no quintal, né? É um tratamento diferenciado. Às vezes, por exemplo, um cachorro que está ali simplesmente para procriar, né? Aquela raça negócio, específica. Às vezes, de uma família, né? É um negócio. E a partir do momento que ele realmente não dá aquela resposta de produtividade, né? De reprodução, ele pode ser descartado, né? Então, assim, esse é o nosso grande problema. E não só a questão do corte da orelha, mas também agora a gente vai vendo que as pessoas, às vezes, em vez de adquirir um animal comprado de uma raça específica, as pessoas estão preferindo adotar, a adoção. E aí vem uma outra dúvida, porque se tem algum amparo legal, porque é muito comum os proprietários levarem os animais para o pet shop, para um banho, ou então vão para uma internação e abandonam esses animais, né? Esses animais ficam largados à própria sorte, não tem nada na legislação hoje que proteja esses animais, ou tem? Então, isso se enquadraria na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, né? Maltratar, mutilar, abandonar, né? Agora, como que vai ser feito? Bom, aí cabe aquele estabelecimento, né? Pegar os dados do tutor e realmente correr atrás. Então, tem que chamar a autoridade policial, explicar que o animal foi abandonado, né? Aí, vamos investigar, então, onde que está essa pessoa e autuá-la, né? Então, há um diferencial também hoje com essa nova lei sanção, né? Que entrou em vigor agora com o presidente. Então, isso já modifica essa questão para os gatos e cães, já não com relação aos outros animais. E por falar em gatos e cães, é muito comum casais terem bichos de estimação. Na hora do divórcio, ou mesmo da dissolução de uma união estável, como é que fica essa guarda dos animais? Isso é uma questão complexa, que até então aqui a gente não tinha doutrina, né, que falava sobre a questão da guarda compartilhada. Tínhamos, assim, casos
né, que batem à porta dos tribunais, de um casal, às vezes, que houve um divórcio, uma dissolução conjugal, uma dissolução da união estável, e há interesse de ambas as partes em estar com aquele animal, de querer a guarda. E aí o juiz pensa, poxa, como que eu vou lidar com isso, né? E aí é onde a gente começou a perceber que a sociedade está evoluindo, demandando outras questões, e aí a gente precisa dar um amparo jurídico para essas questões que se chegam. Então, hoje, a analogia que se faz com os animais é a mesma que se faz com filhos menores, né? Em regra, utiliza-se a guarda compartilhada, onde o animal reside com um dos tutores e o outro tem direito à visita, inclusive pensão alimentícia, porque o animal ele não tem só uma despesa, quando a gente fala em pensão, a gente não se refere só à ração. Ele tem uma despesa com veterinário, com um acessório, uma coleira, né? Então, tudo isso é dividido, rateado entre os tutores. Então, eu quero ver com você, essa é uma questão referente a animais domésticos, mas quando a gente fala de outros animais, animais até muito caros, eu gostaria de saber a respeito disso, mas a gente continua esse assunto daqui a pouquinho. A gente vai fazer mais um intervalo, mas é rapidinho, de bem com você, volta já já.